Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre intervalos de confiança. Mais especificamente, o intervalo de confiança quando nós estamos trabalhando com duas médias e as variâncias são desconhecidas, ou seja, foi necessário estimar na amostra esse valor, mas, no entanto, essas duas variâncias são consideradas iguais, certo? Dizer que estatisticamente duas variâncias são consideradas iguais não quer dizer que os dois valores, que as duas têm exatamente o mesmo valor. Elas devem ter alguma diferença entre elas que estatisticamente não é significativa. Bom, então vamos lá para nosso exercício. Duas marcas de HD para computador, marca A e B, foram submetidas a um teste de durabilidade com aferição na unidade meses. Ou seja, esse 62 aqui, por exemplo, significa que um dos HDs teve uma durabilidade de 62 meses. Com os dados abaixo, determine o intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias das duas marcas de HD. Considere que as variâncias são iguais. Bom, aqui está para a gente saber se as duas variâncias, quer dizer, se a variabilidade do HD A é igual à variabilidade do HD B, a variabilidade na durabilidade. Para saber se essas variâncias são iguais, eu só consigo saber isso através de um teste de hipótese. Só que teste de hipótese é o assunto da nossa próxima unidade. Então, a princípio aqui, todas as situações eu vou falar para vocês quando a variância é considerada igual, quando é considerada diferente, ok? Então, porque a gente ainda não aprendeu a fazer teste de hipótese. Bom, se a gente tem aqui duas amostras, nós sabemos que a gente vai trabalhar com dois parâmetros. E já falou no enunciado, diferença entre as médias. Diferença entre duas médias, considerando que as variâncias são iguais. Se vocês olharem lá no resuminho que eu passei para vocês, tem lá uma das situações. Esse item aqui, ó, intervalo de confiança para duas médias, quando as variâncias são conhecidas. E aqui, quando as variâncias são desconhecidas, ou seja, precisam ser estimadas na amostra, e essas duas variâncias que foram estimadas na amostra podem ser consideradas iguais. Então, eu tenho essas funções aqui possíveis para calcular o intervalo de confiança. Da biblioteca Stats tem o t.test e da BSDA o tsum.test. Lembrando que tsum.test eu não vou inserir o conjunto de dados. Eu vou inserir, por exemplo, o valor da média, o valor da variância, eu vou inserir só os valores. E o t.test eu vou inserir um conjunto de dados na função e o próprio R vai fazer todos os cálculos necessários. Certo? Então, como a gente tem o conjunto de dados, a gente vai usar aqui t.test. Então, voltamos aqui. Esse t.test é da biblioteca Stats, então eu não preciso carregar. T.test. Opa, ele não sugeriu. Aqui. T.test da biblioteca Stats. Eu já tenho aqui o help da função. Então, eu tenho que inserir um conjunto de dados x e um conjunto y. Por que o y aqui está marcado como nulo? Quer dizer que o default dele é nulo. Ou seja, se eu só inserir um conjunto de dados, o y vai considerar que não existe. Então, vai calcular o intervalo de confiança como se fosse apenas uma amostra, uma média, certo? E se eu inserir, ele atualiza. Então, HDA... HDB. Uma coisa importante agora, um parâmetro importante, var.equal. O default é falso, quer dizer, variância igual falso. Isso quer dizer que ele está considerando, se eu não alterar esse argumento, ele vai considerar que a variabilidade do HDA e a variabilidade do B são diferentes, estatisticamente diferentes. Mas o nosso exercício fala que é igual, então eu tenho que colocar var equal true, certo? O outro argumento que a gente precisa, conf.level. O default é 0,95, é o que eu quero, eu não preciso alterar mais nada isso. Então, só dou um Ctrl Enter, roda a função aqui embaixo. Então, aqui nós temos o intervalo de confiança,
Vamos colocar aqui em cima para a gente analisar melhor esse valor. Menos 9,7 até 5,96 meses, no caso. Aí fica a pergunta, como que um limite de confiança, de um intervalo é negativo? Menos 9,76 meses. É pelo seguinte, o primeiro conjunto de dados que eu coloco, ele vai fazer a média desse conjunto de dados menos a média desse conjunto de dados. Porque nós trabalhamos com um intervalo de confiança da diferença entre médias. No entanto, vocês podem ver que a média do HDA é 53 meses e do HDB é 55 meses. E o nosso intervalo é entre menos 9 e 5, porque o intervalo é o intervalo da diferença. Então, quer dizer, 53 menos 55 vai dar um valor negativo. Então, pelo menos um dos limites vai ser negativo. Só que o outro limite deu positivo. Então, o que isso significa? Que esse intervalo de confiança abrange o zero. Então, a diferença entre médias, o zero é possível para essa diferença. Ou seja, eu posso dizer que a média dos dois HDs é estatisticamente igual, que 53 é estatisticamente igual a 55, de acordo com a situação. Com a situação do problema, certo? Agora, vamos supor se os dois limites fossem negativos. Aqui fosse menos também, os dois negativos. Significa que existe uma diferença estatística entre as duas médias. Quer dizer que essa média aqui é estatisticamente menor que essa média. Certo? Até então, eu mostrei para vocês, 53 é menor que 55, ok? Mas estatisticamente falando, esses dois valores são iguais. Agora, se eu tiver dois limites negativos, aí 53 é menor que 55, numericamente e estatisticamente, se eu tivesse dois limites negativos. Agora, se eu tivesse dois limites positivos, então eu diria que a primeira média é maior que a segunda média, tanto numericamente, pelo valor dela, quanto estatisticamente falando, caso, os dois limites fossem positivos. Então, lembrando mais uma vez, se eu tiver dois limites negativos, indica que a média do primeiro conjunto de dados é estatisticamente e numericamente, no seu valor, é menor que o segundo conjunto de dados que eu inseri. Se uma for negativa e a outra for positiva, significa que a primeira é menor que a segunda, porém, elas são consideradas estatisticamente iguais. Então, de 53 para 55 não é uma diferença significante, certo? Estatisticamente falando. E se os dois limites forem positivos, indica que a média do primeiro conjunto de dados é estatisticamente e numericamente maior que do HDB. E eu também posso falar com 95% de confiança, a verdadeira diferença entre a durabilidade dos dois HDs é um valor entre menos 9,76 e 5,96 meses. Ok? Espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!